Oi gente, meu nome é Durval, tenho 65 anos e sou da cidade de Tocantins, Minas Gerais. Sempre morei na zona rural e toda a minha vida trabalhei na roça. O relato que eu vou contar para vocês aconteceu comigo há 15 anos, quando fui trabalhar de caseiro em uma grande fazenda de um homem chamado Tenório Souza Cruz. A vida na roça é uma vida simples, mas muito tranquila, diferente das grandes cidades e dos grandes centros, onde se tem muita poluição visual e também sonora. Esse seria mais um trabalho tranquilo, como muitos que tive durante toda a minha vida, pois comecei a trabalhar muito cedo, ainda muito jovem, e o seu Tenório pagava muito bem. E ele estava precisando muito de um caseiro para cuidar da casa grande da fazenda, pois ele não morava lá e a casa grande ficava fechada. Ele precisava então de um caseiro para poder fazer a faxina da casa, fazer alguns consertos, esse tipo de coisa, pois os outros funcionários dele eram funcionários que só mexiam com o gado. Esses outros funcionários não moravam na fazenda, e assim eu era o único que iria morar lá. Eu iria ficar em uma casa que estava nos arredores da fazenda, bem próximo à casa grande. Era uma casa de caseiro. Como eu havia dito anteriormente, a vida no campo é uma vida muito tranquila e calma. Uma vida bem tranquila. Mas o que eu não sabia é que nessa fazenda as coisas não seriam tão tranquilas assim. Então, logo no meu primeiro dia, quando cheguei, fui logo fazendo amizade com o pessoal que trabalhava com o gado. Apesar de eu ter sido contratado para fazer outro tipo de trabalho, eu gostava muito de gado. Gostava muito dos animais e de mexer com essas coisas. Então eu estava lá conversando com a peonada e um deles me perguntou se eu iria ficar na casa de caseiro. Eu disse que iria ficar sim, iria morar lá naquela casa. Então todos me olharam de uma forma muito estranha e em seguida mudaram de assunto. Eu fiquei achando aquela situação muito estranha. Fiquei com aquilo na cabeça. Quando estava para terminar o expediente da moçada, eu chamei um deles, que se chamava Geraldo, e perguntei para esse Geraldo o que havia de estranho em eu falar que iria morar naquela casa. Então o Geraldo virou para mim e disse: "Olha, eu não quero te assustar, mas essa casa ela tem fama de mal assombrada. Por isso nenhum caseiro para aqui na fazenda. Eles não conseguem ficar morando nessa casa." Então eu disse para ele: "Mas eu não acredito nisso. Eu já estive lá na casa arrumando as minhas coisas e não vi nada de normal." Então ele me disse que de dia a casa é de um jeito e quando cai a noite, aí que as coisas começam a acontecer. Mas eu não acreditava nessas coisas, então nem liguei para o que ele estava me dizendo. E achei realmente que ele estava querendo era me assustar. Então, quando terminei o meu expediente, já tinha feito tudo que eu tinha que fazer, a noite começou a cair. Então fui embora. Fui para tal casa e fui me repousar. Me deitei, eram umas 8 horas mais ou menos. Quando foi por volta da meia-noite, acordei com barulho de pedras em cima do telhado da casa. Então pensei: agora sim, estou ligando uma coisa com a outra. Esses caras vieram aqui para me pregar uma peça. Em seguida escutei um assovio. Era um assovio bem longo. Então abri a janela e gritei: "Ei rapazes, vocês não vão conseguir me assustar. Eu sei que são vocês que estão aí tentando me pregar uma peça, mas eu não tenho medo." Mas eu não vi ninguém do lado de fora. Então eu voltei a dormir. Mas aí eu comecei a ouvir uns sussurros, como se fosse alguém sussurrando algo que não dava para entender. E a noite seguiu, com barulhos me incomodando durante toda a noite e não consegui dormir direito. No outro dia eu estava um fiasco. Não havia dormido direito, estava cansado. Comentei com esse Geraldo e ele me disse: "Eu havia lhe avisado que essa casa é mal assombrada. Você não acreditou?" Então comecei a perceber que realmente havia algo muito estranho ali naquela casa. E eu não estava errado, pois o pior ainda estava para acontecer comigo. Então, minha segunda noite nessa casa
Fui dormir por volta de umas 8, 8 e pouca da noite. E novamente começaram os barulhos de novo. Então, ouvi um barulho vindo da cozinha dessa casa, como se tivesse alguém dentro da casa. Então me levantei, peguei um lampião e, com muito medo, fui clareando para ver o que estava fazendo aquele barulho na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, me deparei com uma criatura que, fora de brincadeira, me fez gelar da cabeça aos pés. Era um ser todo deformado que olhava para mim e ria com sarcasmo. O olhar daquela coisa era sem vida, mas aquilo parecia estar olhando para minha alma. Então eu dei um grito e saí depressa de dentro daquela casa. Mas do lado de fora haviam outras aberrações, criaturas sobrenaturais. Eu nunca havia visto uma coisa dessas antes. Todos ficavam olhando fixamente para mim e andando para o meu lado. Comecei a rezar e a correr. Fui direto para a casa grande, onde passei o resto daquela noite, rezando. Então, quando o dia clareou, fui até a casa, com muito medo. Tirei meus pertences, entreguei o lugar e fui embora. Nunca mais botei o pé naquela fazenda. Até hoje, não sei o que eram aquelas coisas naquela casa. E também não sei o porquê daquela casa ser assombrada. Tudo que sei é que vivi momentos terríveis aquela noite dentro daquela casa, sendo assombrada por coisas tão terríveis, que faria o mais valente dos homens ficar com medo. Bom, gente, esse foi o meu relato. Obrigado por terem ouvido. Tenham todos uma ótima noite e até mais.